Olá pessoal, aqui é o Lucas da EcoEnergy. Nós aqui da EcoEnergy ensinamos pessoas comuns a empreenderem nesse setor de energia solar. Então vamos lá para mais um assunto muito interessante. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês quantos módulos são necessários para atender uma residência. Então vamos lá, vou explicar quais que são os fatores que você deve levar em consideração, beleza? Para chegar nessa potência de sistema, nessa quantidade de módulos que são necessários, entre outras explicações aí muito importantes. Por isso que é legal você assistir esse vídeo por completo. Então, primeiramente, para começarmos a entender esse assunto desse vídeo de hoje, eu quero explicar uma dúvida de muita gente. Até muitos clientes me pedem hoje em dia aqui na empresa, é o seguinte: para conseguir fazer um dimensionamento fotovoltaico, esse dimensionamento não é com base no tamanho da casa, tá? Em metro quadrado, por exemplo, ou no tamanho do comércio. Não é baseado nisso e também não é baseado no número de pessoas que estão no interior dessa residência. Então, assim, se o cliente já te pedir ali, eu quero um orçamento, minha casa tem 150 metros quadrados e moram 4 pessoas nela. Não é com base só nessas informações que você vai fazer o orçamento. É muito importante você pegar a média de consumo. Claro que essas informações que eu passei, tem 150 metros quadrados e moram 4 pessoas, isso pode coincidir com um padrão de consumo, tá? Ao longo do tempo você vai percebendo isso. Pode coincidir, tá, pessoal? Não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque assim, uma casa de 150 metros quadrados com 4 pessoas, ela pode ter variações de uma mesma casa de 150 metros quadrados com 4 pessoas morando dentro, porém, essa casa aqui, ela tem um aquecimento de água e não chuveiro elétrico. E nessa casa aqui ela tem chuveiro elétrico. Já aí você consegue ter uma grande variação aí de consumo de energia. Por exemplo, também, se nessa casa aqui ela tem 3 ar-condicionados e nessa casa aqui ele tem somente 1, mas tem a mesma metragem e a mesma quantidade de pessoas, qual que você acha que vai ter um consumo maior? Depende o tanto que essa pessoa que usa o ar-condicionado e o quanto aquela outra usa os chuveiros. Então, por isso que sempre que você for fazer um dimensionamento, o mais ideal é pegar a média de consumo e não informações como metro quadrado e número de pessoas, tá? Você vai ver que ao longo do tempo pode ser que coincida essas informações. Mas claro que se você não tiver uma média de consumo, se aquela pessoa, aquela família mudou para aquela residência recentemente, quer instalar um sistema de energia solar, aí sim você deve estimar aí qual que vai ser, né, o consumo deles. Então aqui hoje, para vocês entenderem melhor, eu vou estar falando aí de uma casa padrão, aí 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e também morando aí nessa casa 3 pessoas. E eu vou falar aí mais ou menos quanto que é a média de consumo para vocês entenderem melhor também, e eu vou falar também qual que é a potência e quantidade de módulos. Então, se você que está aqui, assiste até o final desse vídeo, já aproveita, inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações ali, curte esse vídeo aqui e também compartilhe com quem tem interesse nesse setor. Então, para entender melhor qual que vai ser o consumo dessa casa aí, entenda o seguinte: quais que são os equipamentos que tem mais consumo nessa casa aí. Equipamentos que têm mais consumo geralmente são chuveiro, ar-condicionado, e ainda existem aí, equipamentos como secador de cabelo, fritadeira elétrica, você tem também forno elétrico, enfim, esses equipamentos aí, eles tendem a gastar um pouco mais de energia também. Então, vai ter residências que vão ter equipamentos elétricos, mais equipamentos elétricos, vai ter residências que vão ter menos equipamentos elétricos e também a frequência de uso, né? Então, se a pessoa usa o ar-condicionado lá a noite inteira no 17, 18 graus, então ele vai ter um consumo muito maior de energia do que o outro que vai ligar o ar-condicionado menos dias aí por ano e colocar também no 25 graus. Então, assim, isso tudo vai variar conforme o uso do local mesmo, beleza? Mas para a nossa estimativa aqui, estaremos estimando aí uma casa que tem chuveiro, né, nos banheiros, ar-condicionado nos 2 quartos e alguns equipamentos aí, como eu falei, como secador de cabelo e também forno elétrico. Então, para o nosso dimensionamento aqui, para você entender melhor quanto que essa casa vai gastar, nós vamos estimar aqui 400 kWh. Até tem um vídeo aqui que eu falo sobre essas unidades de medidas aí para quem está iniciando. Então, para você entender melhor, pode assistir esse vídeo aqui também para você saber qual que é essa unidade aí. Então, 400 kWh por mês
que essa casa aí vai estar consumindo. Então, para fazer o dimensionamento, você precisa também de outro fator, saber qual que é a irradiação solar desse local, tá? E para você conseguir essa irradiação, você pode buscar lá no site do CRECESB, tá? Você vai pesquisar pela cidade lá certinho aonde você vai fazer essa instalação. Eu vou usar como base aqui em Cascavel, que o HSP é 4,9. Vamos considerar também nesse dimensionamento um fator de correção de perdas do sistema, 25% de perdas. É um percentual relativamente alto, tá? É um percentual onde ele vai ser uma orientação leste a oeste, isso falando aqui do hemisfério sul, tá? Então ele vai ser uma orientação aí leste a oeste e também ter algumas incidências de sombras aí entre o período das 3 às 6 da tarde ou ainda das 7 às 10 da manhã. Então, utilizando os dados aí de 400 kWh de consumo mês, então teremos um sistema aí de 3,62 kWp. Então, essa que é a potência do sistema para atender esse consumo. Então, você tem consumo 400 kWh mês, tá? Média mensal, média isso, tá, pessoal? Em inverno vai gastar menos do que 400, verão vai gastar mais, então na média vai ficar 400 kWh. Aí você precisa de um sistema então de 3,62 kWp para atender essa média de consumo anual, beleza? Então utilizando módulos de 400 watts, se utilizar módulos de 400 watts, que é uma potência de módulo relativamente média, tá? Temos aí módulos de 535, 545 watts aí também no mercado já hoje, e também temos módulos de 330. Então, utilizando aí uma potência média aí mais ou menos, 400 watts de módulo fotovoltaico, então vai ter necessidade de 9,01 módulos. Então, é interessante já arredondar para 10. 9 atenderia? Atenderia, beleza. Mas é importante já arredondar para 10, que fica uma sobrinha aí, principalmente que quando instala energia solar nas residências, as pessoas tendem a ficar um pouco mais folgada, deixa o ar-condicionado um pouco mais ligado, deixa as luzes um pouco mais ligadas. Então isso vai gerar um consumo. Não é porque tem energia solar que vai gastar menos os equipamentos, né? Talvez as pessoas tenham uma falsa ideia disso. Então, na verdade, assim, o consumo ele é igual e se você ter mais consumo, ele com certeza vai aumentar. Então, para já suprir esse aumento aí, deixa uma folguinha ali, arredonda para 10 módulos, que assim a pessoa vai deixar um pouquinho mais ligada lá a luz, o ar-condicionado, não vai ter esse problema. Então, é importante também você prestar atenção na questão de potência dos módulos. Então, estude a potência dos módulos. Se você tem módulos mais potentes, você diminui a quantidade. Então aqui eu estou utilizando módulos de 400 watts. Poderia estar utilizando módulos de 330? Poderia. Talvez o número de módulos teria que ser maior para atender a mesma necessidade de energia. Poderia utilizar de 535? Também. Mas poderia ser que o número de módulos poderia ser menor. Tem alguns fatores aí que influenciam. Por exemplo, assim, vou sempre usar então de 535, assim eu diminuo a quantidade de módulos, mas você vai ter um preço mais elevado nesses módulos também, tá? Então você deve levar em consideração qual que é a mão de obra que eu vou pagar para instalar esses módulos aqui de 400. Se eu colocasse de 535, vou economizar na mão de obra, vou pagar um pouco mais nos módulos, mas isso compensa? Se isso compensar, tudo bem. Outra coisa que você pode estar oferecendo para o cliente também, a opção realmente de 535, em locais onde a área de incidência solar é muito limitada, então já parte direto aí para módulos de 535 watts, assim você consegue otimizar melhor esse local de instalação e mostra esse diferencial aí para o teu cliente. Fala, meus módulos aqui eu estou utilizando de 535, você vai ter menos módulos na cobertura e assim você vai ter menos peso, vai ter menos módulos para limpar futuramente, que a limpeza realmente é um fator aí que precisa ser feito em sistemas fotovoltaicos. Então tem vantagens, né, também que você consegue estar oferecendo com módulos mais potentes. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com novas tecnologias mais avançadas, e módulos fotovoltaicos com maior potência entra nesse quesito aí também. Outra coisa que pode variar também, conforme o local, você vai pesquisar lá no CRECESB, vai ver que a irradiação solar, o HSP, vai ser diferente aí para você também. Então aqui
eu utilizei 4,9, para você aí vai ser diferente com certeza. Esse número de módulos aí vai variar também. Mas como base aí temos esse sistema aí para você já ter uma noção quanto que vai em uma residência. Falando em variações, temos as variações por perdas, né? Então eu falei um pouquinho sobre os 25% de perda ali, sobre orientação. Então é o seguinte, aqui no hemisfério sul, a orientação melhor a ser instalado é a norte, tá? A orientação norte. Então se nós conseguirmos deixar lá os módulos no norte e com 21 graus de inclinação, seria o ideal aqui. Mas quase nunca, nem sempre nós conseguimos. Geralmente conseguimos essa situação em instalações no solo, onde nós fazemos a fundação ali, fixamos a estrutura necessária para suportar os módulos e nessa estrutura já deixamos certinho no norte e também na inclinação ideal. Assim conseguimos aí essa otimização de produção de energia. Porém, o normal é se instalar em coberturas, né, onde a incidência solar já é bem mais variada, eu não vou ter uma inclinação ideal e também não vou ter uma orientação ideal. Nesses casos é ainda interessante colocar numa orientação leste-oeste, onde as perdas aí vão chegar a 20% mais ou menos. Mas você também pode ter perdas maiores, como esse caso que eu considerei 25%. Por que você pode ter perdas maiores? Pode ter outros fatores que influenciam, como sombras, a sombra de árvore, sombra de poste, cocô de passarinho, sujeira também. Sujeira, pessoal, é um negócio que precisa ser feito manutenção. Na verdade, é a manutenção mais importante em sistemas fotovoltaicos é ser feita essa manutenção de limpeza, tá? Então, realmente, seu cliente vai precisar fazer essa manutenção, vai precisar subir lá na cobertura e fazer essa limpeza dos módulos. Nós indicamos fazer aí de 3 a 4 vezes por ano, tá? Vai ter locais em que seja necessário mais, vai ter locais em que seja necessário menos. Como que você sabe isso? Com a poeira do ambiente. Por exemplo, em áreas rurais, onde tem muito mais poeira, né, da roça, enfim, dos maquinários agrícolas que vão estar passando nas estradas. Então essa poeira vai acumular mais nos módulos e vai ser necessário então essa limpeza aí com uma frequência maior. Pessoal, aproveita que você chegou até aqui, curte esse vídeo, deixe aqui seu like para nós, isso é muito importante. Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para você ser avisado de todos os conteúdos. Siga também as nossas outras redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, enfim, todas elas são conteúdos diferentes aqui do YouTube, assim você fica por dentro de tudo. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.